Escreve no chat, por favor, se vocês estão assistindo aí a minha tela, só para eu pensar se eu tocar aqui. Beleza. Então, pessoal, vou começar aqui só com as operações que foram mandadas lá no grupo. Eu acabei abrindo um pouquinho mais tarde, esqueci de abrir mais cedo, mas já deu para o pessoal mandar algumas dúvidas, né? Não vou lembrar o nome de quem mandou, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês o que que eu estou enxergando e o que que seria válido ou não dentro dessa análise, tá bom? Aqui o nosso colega ele marcou essa região como uma liquidez de compra, né? Só que se a gente olhar no detalhe aqui, pessoal, essa vela aqui, ó, o padrão é esse, coloca no chat para mim. Ele não tem máxima, porém ele tem uma mínima. Comando. O que que o comando faz, gente? Existe liquidez aqui? Exatamente, anula a liquidez, né? Então, nesse caso, fazendo uma análise, vamos considerar que aqui foi a entrada dele, preço atual, a gente sempre considera o preço atual para fazer as nossas marcações. Dentro dessa região aqui não existe uma liquidez de compra a ser capturada, ou seja, eu não vou considerar essa região como um ponto, né, um alvo, como ele está numa região ali, de zona principal, para eu atingir aquela zona, né? Ou seja, eu não vou trabalhar com compra a fim de atingir esse alvo, mas eu tenho aqui uma liquidez de compra, como o preço reverteu. Só que essa liquidez, ela não está numa extremidade. A gente sabe que para a gente trabalhar a captura, seja de compra ou seja de venda, a gente tem que ter algumas regras. Aqui no caso, teria que ter uma liquidez como alvo e aqui teria que ter uma liquidez como indução. Vai ter algumas situações que a gente vai operar e a gente não vai ter indução. Aí a gente tem que analisar o seguinte: está muito distante do alvo? Né? Você também não vai fazer uma entrada aqui embaixo e você tem apenas uma liquidez sem indução para você poder conduzir o preço. Né? Então, isso é tudo analisar o cenário. Então, desse cenário que eu não trabalharia projetando o preço aqui de buscar essa compra e analisando aqui, pessoal, essas velas, observa que quando a gente vai fazer uma operação acreditando na continuidade do movimento de alta, nesse exemplo aqui, a gente tem que analisar as velas anteriores. Então, a gente consegue ver claramente que a gente tem velas lado a lado. Movimento fraco, não tem força de compra, o movimento anterior também não demonstra um movimento saudável, tem muitas correções, movimento lateral, então esse não é o cenário ideal para a gente poder operar o fluxo. Outro ponto importante, a entrada dele foi nessa vela. A vela anterior foi uma vela de alta, ok, só que ela não consegue superar a máxima dessa vela de baixo. Uma das formas para a gente enxergar uma força do movimento, além dos padrões de continuidade, o tamanho da vela, a gente tem a questão da renovação de pavio. Então, se essa vela não renova esse pavio, esse movimento ele não está forte, né? Tanto é que a vela seguinte, ela ficou de baixo, se ele pegou aqui numa entrada de 50%, respeitou, sim, mas dentro do nosso operacional não seria o melhor cenário. A gente sempre tem que buscar entrar em operações onde a gente tem confluência, onde a gente tem aí gatilhos de entrada, padrões de continuidade, quando a gente está operando fluxo, liquidez a ser capturada. Vou mostrar para vocês aqui um checklist. Quanto mais itens a gente marcar no checklist, maior vai ser a nossa assertividade. Então, imaginando que você está aí na última operação do dia, está trabalhando com soro, você não pode pegar um tipo de operação como essa. Então, o gráfico é paciência. Refina as melhores oportunidades para vocês conseguirem ter uma taxa de assertividade muito boa. Com um bom gerenciamento, 3 operações ao dia, perfeito. Questão de meia hora, 40 minutos. Isso vai depender da paciência de vocês também, né? Vocês conseguem pegar boas oportunidades, tá bom? Nessa análise seguinte, né, ele me perguntou se essa vela aqui seria uma vela-mãe. Quais são as regras da vela-mãe? Ela precisa ser validada pelo pêndulo seguinte. Então, como que funciona? A gente identifica uma vela, essa máxima, essa mínima. A vela seguinte, para validar o pêndulo-mãe, ela precisa fechar dentro dessas extremidades. Ela não pode buscar nem a máxima nem a mínima, tem que fechar aqui dentro. O padrão, ele funciona, né, como uma vela de retração. Então, se esse cenário aqui fosse validado como vela-mãe, a gente ia esperar o primeiro retorno na máxima ou na mínima para trabalhar com essa retração. Só que aqui nós tivemos um outro padrão, né? Conectou máxima com máxima. Dessa forma, a gente não tem a vela-mãe, porque essa velinha pequenininha aqui, ela retornou no padrão da vela anterior, então a gente não pode ter esse retorno para validar. E aqui formou um outro padrão. Alguém sabe me dizer que padrão é esse? Coloca, por favor, no chat aí, pessoal.
Boa noite, Fernando. Mais alguém? Isso aí, transferência. O Marconi falou estrela cadente, a gente não usa estrela cadente no operacional, tá? Aqui a gente trabalha da seguinte forma. Quando a gente tem conexão de pavios, nesse caso, delas de alta, máxima por máxima, a gente entende que naquele pavio ali, ó, quem fechou a vela foi a venda. Retração, venda e venda. Quando eu tenho essa conexão de venda com venda, a vela seguinte ela reverte. Agora, pessoal, coloca aí o que, que eu tenho de confluência dentro dessa transferência. Vou forçar aí a visão de vocês. Exatamente, Fernando. Qual a confluência que eu tenho aqui nesse cenário? Ó, para vocês pegarem essa operação de abertura. Tem duas confluências ali. Gap, muito bom, sabendo. Mas o quê? Final de movimento. Isso mesmo, é ele. Então, nós tivemos aqui conexão de pavio, leitura para venda. Final de movimento, leitura para venda. Gap de baixo, leitura para venda. Então, assim, a oportunidade está ali. E essa é uma entrada top, onde você tem três confluências para pegar uma operação ali, acreditando que o preço ele vai reverter, né? A gente identifica isso, analisando o gráfico com calma, observando cada uma das velas. A captura de liquidez é muito de observar pavio, observar o tamanho do corpo, então tem que ter essa paciência, tá bom? Essa foi muito mais uma análise, né? Então, aqui, estou acreditando, né, que ele pegou essa venda, nessa velhinha aqui. Não sei se foi exatamente no furo de vela ou de abertura. Se eu for olhar indução, pessoal, aqui eu não tenho indução porque formou um pulmão, né? Então eu não consigo identificar se aqui para trás tinha alguma liquidez a ser capturada. Né? Então não consegui passar a análise certa se de fato aconteceu aqui uma oportunidade boa ou não, porque eu não enxergo um cenário lá para trás. Tá? A gente vê que o preço ele acumulou aqui, perdeu força, veio essa vela aqui mais expressiva, fez a renovação de mínima, tá? Ele pegou aqui uma oportunidade de venda, só que isso eu não consegui enxergar anteriormente se tinha lá liquidez, e não seria válido eu pegar essa operação. Se tivesse uma liquidez ali algo próximo, assim, está muito distante, considerando que aqui a gente teve uma região que anulou, né, com a venda dela anterior, seria válido a gente pegar essa venda aqui com o nosso alvo de liquidez de venda. Essa transferência anula a vela como vela mãe? Sim, porque quando você teve a transferência, você gerou ali uma conexão de máximas, né? E a vela mãe, ela tem que ter uma vela seguinte validando, fechando dentro dessas extremidades, máximo e mínimo. Então, se ele buscou a máxima, teve um contato ali, deixou de ser uma vela mãe. A pergunta do Fernando, esse padrão final de movimento, ele acontece em regiões principais? Ele é mais forte nas extremidades. Você não pode pegar, por exemplo, no final do movimento, no movimento de correção. Por exemplo, aqui, ó, preço lateral. Essa vela aqui, ó, final de movimento. Por quê? Ela está da mesma cor da vela anterior, próximo ao doji, corpo pequeno, quadril por ambos os lados. Só que aqui a gente consegue enxergar claramente que é uma extremidade. Preço está lado a lado. Tem nem força de compra, nem força de venda, até que essa vela faz um rompimento e segue essa movimentação de alta. Aí você pega uma venda aqui, quando nós não sabemos por quê. Então, o padrão ele tem que estar no lugar certo, tem que analisar o contexto. Tá bom? Aqui nessa análise, né, eu entendi que foi uma venda nessa vela, está marcado de amarelo. A gente tem aqui um padrão de mínima, né, de uma vela vermelha, existe ali uma liquidez. Só que agora vamos analisar as velas anteriores. O preço funciona, faz uma correção, volta a descer. A vela anterior, que me dá uma leitura, para eu entrar a favor desse movimento, ela não faz a renovação de mínima. Além dela não fazer a renovação de mínima, ela formou aqui uma negação vincular força, o corpo está pequeno, e deixa um padrão de retração. Então, não é um padrão perfeito. Né? Se não é um padrão perfeito, a gente tem que pegar no fundo de vela. Só que pelo fato dela não ter, ó, feito essa renovação aqui de mínima, né, no padrão da vela anterior, eu não entraria com uma venda aqui, tá? Uma venda bem arriscada. Ah, tá, desrespeitou. Paciência. Você vai pegar todas as operações que você acha que vai respeitar
e não está dentro do nosso operacional, você vai ficar ali querendo acertar a análise sem, de fato, entender o que está acontecendo, fazer uma interpretação do texto. Tá bom? Então, eu não vejo oportunidade de venda, sendo que não teve a renovação de padrão. Se tivesse renovado, ok, aí sim seria válido essa venda. Aqui não tem candle mãe, não. Eu simplesmente uma vela que reverteu, tendo subtido sequência. Pessoal, as dúvidas foram essas. Agora a gente vai entrar, né, no tema da aula de hoje. Vamos falar sobre fluxo. Então, eu vou seguir aqui nessa ordem de passar alguns detalhes, a gente vai ver algumas operações. As dúvidas eu vou deixar um pouco mais para o final, para eu ter aqui o raciocínio, né, até para vocês assistirem depois. E vocês podem mandar no chat, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre o fluxo de vela. Dentro da captura de liquidez, quando a gente tem uma região ali a ser capturada, a gente trabalha o fluxo. Quando a gente tem ausência, né, dessa liquidez que a gente chama de proteções, a gente trabalha retração e reversão. Então, hoje a gente vai focar na captura de liquidez, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre proteções, tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar, quando o preço ele está indo buscar determinada região que você identificou como liquidez, você tem que entender como que as velas estão chegando naquela zona, tá? Como que a gente sabe identificar o movimento ideal para poder operar o fluxo? Os tamanhos das velas, elas são muito importantes, né? Através da formação, né, que o preço vai desenvolvendo no gráfico, você vai enxergar se aquele movimento está forte ou se ele está fraco. Então, se você quer fazer uma operação a fim de projetar o preço para buscar um alvo, ou seja, valor de fluxo, você precisa identificar um movimento forte. Agora, se você está trabalhando uma região na qual o seu objetivo é retração ou reversão, você não precisa identificar essa força do movimento. Aí a análise é ao contrário. Você tem que interpretar as velas de forma que elas vão diminuindo de tamanho, deixando o quadro de retração, demonstrando ali um cenário onde o preço ele pode reverter a qualquer momento. Tá bom? Então, os tamanhos das velas são muito importantes e a gente tem que analisar sempre com as velas anteriores. Então, o ideal é, conforme que elas vão se formando, ou elas mantêm o mesmo tamanho, ou elas vão aumentando o tamanho do corpo da vela. Então, aqui a gente tem um exemplo, velas de corpo cheio, padrões de continuidade, onde a gente vai buscar aí oportunidades de entrada dentro dos filtros dos gatilhos, que a gente vai comentar aqui também. Isso vale para o movimento de alta e também para o movimento de baixo. Pode ser que dentro dessa movimentação tenha algumas velas de correção, tá? Isso não quer dizer que aquele movimento deixou, né, de ser forte, por exemplo. Apareceu uma velinha de baixa, aí você tem que interpretar. Essa vela de baixa, ela tem força suficiente para reverter toda essa força aqui dos compradores? Não, foi simplesmente o quê? Uma correção de preço. Aí a gente abre o gráfico e a gente vai ver que não tem sequências de velas da mesma cor por muito tempo, né? No máximo, ali, até umas 7 velas, depois o preço faz uma correção e ele segue ali com aquele movimento, seja de alta ou seja de baixo. Então, você está fazendo uma análise do preço, identificou uma vela sentido oposto, né, no caso aqui uma vela negativa, não quer dizer que você vai deixar de pegar uma operação de compra aqui, projetando o preço a fim de buscar uma liquidez. Tá? Cabe você esperar um retorno de 50%, que é o nosso filtro, né, gatilho de entrada, para a gente poder fazer essa análise. Tá bom? Então, identificou tentativa de reversão, não quer dizer que aquele movimento ele enfraqueceu. Isso vale também para o movimento de baixo, né? Então as correções vão ser com velas de alta. A gente vai identificar esse cenário com gráfico, mas mesmo assim, a gente vai trabalhar a favor da continuidade a fim de buscar uma liquidez. Além do tamanho das velas, é importante a gente observar se teve ou não a renovação do pavio, né? Mostrei anteriormente, nos exemplos que os colegas mandaram lá no grupo, como que funciona essa questão da renovação do pavio, a importância dentro da nossa análise, e é uma forma da gente identificar que quando acontece essa renovação, ou seja, rompeu o pavio da vela anterior, essa vela que ela tem força suficiente para dar sequência desse movimento. Então, agora vamos entender o porquê disso. Coloquei aqui algumas setinhas só para exemplificar que quando essa vela ela faz um movimento de retração, essa retração é o quê? É a venda. A venda é empurrando o preço. Só que nessa tentativa, onde acontece essa retração, essa força dos vendedores não é suficiente para reverter essa vela aqui e ela ainda assim fecha de alta. A vela seguinte, nasceu, a venda abre essa vela, né? Tenta fazer uma rejeição, não consegue e reverte para alta.
Quando ela faz essa reversão para alto, o que que a gente tem na ponta desse pavio, pessoal? Coloca aí no chat. Ó, poucas pessoas acertaram, tá? Douglas, vendedor ok, Diogo, beleza. Isso aí, pessoal, aqui tem venda posicionada. A venda que fecha essa vela. Ó, a compra veio até aqui em cima. Por que que ela retraiu? Vendedor, empurrando o preço na tentativa de fazer uma reversão, só que não foi suficiente. Se eu tenho a venda posicionada aqui, quando a vela seguinte ela finaliza acima desse pavio, vocês concordam que ela superou a força dos vendedores? Ela superou, ela rompeu e foi embora. Então, essa venda que estava posicionada com ela não foi suficiente para segurar o preço. Agora, imagine um cenário onde a gente tem velas fechando dentro do pavio anterior. Ó, fechou uma retração, essa vela veio até aqui em cima, retraiu e fechou aqui. Ó. Olha a diferença desses dois exemplos. Eu não tive renovação de pavio. Se eu não tenho renovação de pavio, eu tenho aqui, ó. Venda fechou essa vela, a venda fechou essa vela. Você já começa a identificar que o corpo da vela está menor. Aí daqui a pouco aparece um padrãozinho que está indicando uma possível reversão. É assim que a gente consegue identificar se aquele movimento está forte ou não. Então aqui a gente tem dois exemplos bem distintos, né? Onde um demonstra força e o outro demonstra fraqueza baseado na leitura dos pavis. Isso é isso, você vai cada detalhe das velas, tá bom? Então, esse cenário aqui para a gente seria ideal, retração ou reversão, e aqui é o cenário ideal para a gente poder operar o fluxo, tá? Isso, não, desse exemplo aqui, ó, retração ou reversão, tá bom? A renovação de pavio, pessoal, quando a gente está no movimento de alta, a gente considera as máximas. Se a gente estiver considerando ali um movimento de baixo, a gente vai considerar as mínimas, tá? Não faz sentido você querer uma renovação de pavio de máxima no movimento de baixo, né? O sentido do preço. Tá dessa forma. Não faz sentido, Gabriela. Vir aqui em cima, romper esse pavio para depois reverter para baixo, tá bom? Então, movimento de alta máxima, movimento de baixo, a gente considera as mínimas. Tem que ter essa renovação. Até aqui, ok? Pessoal, as regras do operacional é OTC e mercado aberto, tá? Mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre padrão de vela. A gente conhece alguns padrões que indicam força, né, do movimento. A gente interpreta que o preço tende a continuar naquela movimentação. E dentro da plataforma a gente tem, né, aulas específicas sobre esses padrões. Então, a gente tem velas de força, negação de força, vela de absorção, que são os padrões ideais para a gente buscar operações dentro do fluxo, né? Então, não faz sentido você pegar uma vela de corpo pequeno, deixando muito padrão de retração, e querer acreditar, né, que o preço ele vai seguir com aquele movimento. Então, é questão de agora juntar tudo que eu falei anteriormente. Tamanho das velas, tamanho do corpo, né? Que é importante para a gente enxergar se aquele movimento é forte ou não. Agora, a gente vai ter que considerar o padrão que está sendo formado e, além dos padrões, a gente também considera aí quando a vela ela faz o rompimento de extremidades, máximas ou mínimas. Tá bom? Então, não tem como você operar um padrão de forma isolada. Apareceu negação de vírgula força, o que vocês vão fazer? Tem liquidez? Marca liquidez. As velas anteriores, elas estão com o corpo cheio? As últimas três velas, elas estão aumentando de tamanho? Eu tenho um gatilho de entrada? Existe ali uma ausência de liquidez do movimento anterior para não poder gerar uma indecisão do preço? Tudo isso vocês precisam dominar, né, para a gente ter um resultado bacana em relação à assertividade na análise de vocês. Não vou falar de cada um dos padrões, eu só vou falar um pouquinho aqui da questão do ponto de entrada, né? A gente sabe que existe nosso pulo de vela, que ele é muito importante para a gente ter uma região a favor da retração para a gente pegar nossas operações. Qual que é a vantagem da gente esperar o pulo de vela numa região de 50%?
Quando a gente trabalha no 50%, pessoal, a gente não precisa acertar a cor da vela. Ou seja, se na interpretação, a cor dessa vela de força seria aqui para uma venda, olha a diferença. Se pega essa operação de abertura, eu tenho que garantir, né, para eu ter uma operação de sucesso, que ela fique de baixo, fechar vermelho. Só que se ela fizer esse movimento aqui, ó, movimento volátil, pulo de vela 50%, e retrai, quem pegou de abertura tomou loss, porque ela não fechou de baixo. E quem aguardou o pulo de vela acreditando na retração do preço, ó, teve uma operação vitoriosa. Então, a mesma interpretação para a venda, porém, pontos de entradas diferentes. Por isso que é importante a gente trabalhar a questão aí do pulo de vela para a gente conseguir se posicionar bem na operação. Outro ponto importante. Quanto que é válido a gente pegar de abertura? Quando a gente tem confluência. Apareceu um gap. Muitas das vezes, quando aparece o gap, ele retorna no fechamento da vela anterior para fechar esse gap, seria um ponto de entrada. Só que vai ter situações que vocês vão pegar de abertura e ela nem vai fechar aquele gap, né? Aí é questão de você buscar sequências de velas padrão perfeito. Vou desenhar aqui um exemplo. Fiz aqui, ó. Negação pela força, padrão perfeito. Barra de ouro, padrão perfeito. Você pegou uma venda de abertura, aí a vela nasceu com gap. Tem como você prever que vai ter um gap, né? Então, essa operação caiu aqui, muitas das vezes ela fecha, e inicia o movimento de baixo, ou simplesmente ela derrete e ela nem fecha esse gap. Então, o que eu recomendo para vocês, vai pegar de abertura? Confluência. Combinação de dois padrões perfeitos elimina, para vocês terem entradas assertivas, tá? Marcelo, assim, pegar de abertura, você tem que estar muito confiante no operacional, tá? Se para você está mais confortável esperar o gatilho de entrada, tá tudo certo. Eu não opero o B3, ou Maurinei, eu não opero o B3, então não sei nem te orientar, tá bom? Eu aplico em opções binárias. Em criptomoedas muda um pouquinho a questão das regiões de liquidez, mas basicamente o básico, né, do operacional, que é a captura, a ausência de liquidez, ela é a mesma, tá bom? Só que como em outros mercados a gente considera o movimento como um todo, a gente não opera para a mesma vela, aí tem alguns detalhes que a gente tem que considerar, tá? Pessoal, e um ponto importantíssimo, né, é a questão da liquidez, né, que a gente vem falando aí desde o início da aula. A gente tem a liquidez de indução e a gente tem a liquidez alvo. Alvo, extremidade e indução em movimentos corretivos. Impulsionou, corrigiu, segue o movimento de alta e aqui a gente tem essa indução, tá bom? Agora vamos ver alguns exemplos aqui dentro do checklist, né? Esse checklist é só para lembrar vocês o que tem que fazer na frente do gráfico. Vai chegar uma hora que vai estar automático, tá bom? Então, analisando aqui essa operação aqui do lado, a gente identifica que tem uma liquidez de venda e aqui em cima nós tivemos uma proteção. O que teve proteção? Movimento de reversão. Essa vela superou a máxima da vela anterior. A gente tem que analisar formação das velas anteriores, velas aumentando de tamanho, corpo cheio, tivemos aqui uma renovação de pavio, renovação de pavio, operação aqui de entrada. Ó. Teve gatilho? Sim, pulo de vela, operação aqui acreditando na continuidade do preço para vir buscar essa extremidade. Então, o que a gente tira aqui de aprendizado, pessoal? Eu não tenho uma indecisão do preço. Quando eu olho, ó, no meu passado, não existe aquele liquidez de compra para gerar essa indecisão. O preço pode buscar venda ou pode buscar compra. Não tem esse cenário. Nós teríamos a proteção de venda. Tá? Ok? Então, nesse caso, nós tivemos liquidez capturada. Não tivemos a indução, mas está próximo, né, nada distante. Então, a gente pode considerar também uma oportunidade de entrada, né? A indução de fato ela não aconteceu. O movimento ele está forte, a gente vê que tem velas aumentando de tamanho. Tivemos a renovação de padrão. Padrão de continuidade não foi um padrão perfeito, né? Uma vela de força que retrai. E a questão da confluência foi a ausência aqui, ó, de liquidez de compra, né? Então, não tem aquela indecisão do preço dele querer ir buscar um alvo aqui em cima para depois buscar, né, a venda.
Eu não uso indicador, tá? Eu não gosto de RSI. O máximo é uma média móvel, quando eu lembro de colocar. Mas eu não gosto de indicador, não gosto de operar o gráfico limpo. O que eu mais gosto de colocar nas minhas operações são essas próprias ferramentas, né, que a Apotex ela disponibiliza, tá bom? Pessoal, aqui nessa análise, vamos lá. Extremidade, a gente chama de zona principal. Zona intermediária é o retângulo, sabendo? A Apotex é retângulo. E aqui a gente tem uma liquidez, né, de indução. Movimento forte de baixa, quando chegou aqui, o que fez? O preço reverteu. Após esse movimento de reversão, nós tivemos aqui uma vela demonstrando uma agressão dos compradores, renovação de máximo, tamanho do corpo bem cheio, maior do que as anteriores, em busca da indução, tá? O que eu tive como confluência? A vela ela nasceu com gap, né? No momento que ela nasceu, ela já subiu, ela nem veio para fechar esse gap, então a minha taxa acabou saindo um pouco acima, né? Isso acontece muito quando a vela ela já nasce e inicia um movimento de forma agressiva, ele acaba levando a sua taxa junto, mas de qualquer forma ele acabou respeitando. Então nós tivemos aqui liquidez a ser capturada, nós tivemos indução, movimento forte em relação às velas anteriores, vela bem expressiva, tivemos a renovação de máxima, foi um padrão de continuidade, né? Uma vela de força, porém não foi um padrão perfeito. E a questão da confluência, nós tivemos aqui, ó, um gapzinho de alta, né? O gap indica aí que as velas, como ela nasceu com gap de alta, tem grande chance de ser verde, tá bom? Eu não lembro se tem aula de gap na plataforma, mas aí a gente marca para próximos meses aí para a gente falar um pouquinho sobre o gap, que também é importante, tá? É a questão da confluência. Pessoal, agora eu vou passar esse exemplo aqui, depois eu vou deixar vocês tirarem dúvidas. Tem 4 minutos ainda de aula, né, que o Zoom cai. Nessa análise aqui, identifiquei uma liquidez a ser capturada, um padrão bem expressivo. Aqui existe liquidez de venda, só que ela está bem distante do preço. Ó. Queria que ela está bem mais próxima. Para eu fazer essa análise, o que eu levei em consideração? Eu fui aqui nessa vela verde. Velas anteriores, como é que está? Aumentando de tamanho, a sequência dessas três velas. Nós tivemos aqui inovação de pavio, demonstrando uma agressão, né, bem forte dos compradores. E a vela seguinte é aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Não quer dizer que apareceu uma vela de baixo que o movimento de compra está fraco. Não, por isso ele tem que corrigir. Mesma coisa aqui, ó. Movimento de baixa, corrigiu, voltou a descer. Depois o preço enfraqueceu. Já que nesse exemplo, movimento de alta, corrigiu e seguiu aqui o seu fluxo em busca dessa liquidez. Então, como não tinha combinação de padrão perfeito, eu esperei o gatilho de entrada, período de vela, operação de compra aí, a fim de atingir o objetivo que está numa zona principal, onde a gente chama como na região de liquidez alvo. Então, as entradas, elas são bem simples, tá, pessoal? Não tem complicação nenhuma. É olhar para esse checklist aqui e simplesmente ver o que é válido, o que não é válido, para ver se vocês vão trabalhar essa questão. Em que cenário que eu deixo de entrar na análise? Aqui, ó. Se eu identificar que não existe liquidez a ser capturada. Se eu não tenho liquidez, eu não vou trabalhar o fluxo, tá? Entendi, Marcelo, a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais um exemplo. Ah, tem mais um exemplo aqui. A vela de correção? A vela de correção tem que ser uma vela fraca. Corpo pequeno, se deixar para o campo dos lados, ok. Mas vai ter situações que ela vai deixar só uma máxima, só uma mínima. Aí você tem que analisar em relação ao tamanho do corpo, porque pelo tamanho do corpo você sabe se aquele movimento está ganhando força ou está enfraquecendo. Tá? Pessoal, aqui nessa análise a gente já vê de cara, né, que teve um gap de alta. A entrada foi exatamente no fechamento desse gap, né? O gap é esse espaço entre o fechamento da vela anterior e a abertura do candle atual. A gente tem aqui uma região de liquidez a ser capturada.
delas aumentando de tamanho. Então, quando o preço retorna nessa região para fazer o fechamento do gap, pega uma operação de compra, né? Então, a gente tem aqui também a indução do preço, a fim de buscar o nosso objetivo, que seria lá na extremidade, tá bom? Pessoal, dúvidas? Pedir para vocês colocarem aí no chat, se quiser fazer alguma pergunta. Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu a questão do fluxo? Agora é colocar em prática, né? Passei pelos detalhes, questão de checklist, seria para auxiliar vocês. É importante seguir essas regrinhas, tá? Lembrando que se não tem liquidez, não opera fluxo, aí vocês vão buscar o operacional de retração, de reversão, e todos esses operacionais, eles têm regras, tá bom? Então, levar em consideração aí os gatilhos, confluências, que é muito importante, eu sempre falo que a gente precisa trabalhar a questão de confluências para a gente ter uma boa assertividade, então tudo isso tem que estar bem claro aí para vocês, tá? A indução é quando aparece uma liquidez no meio de um movimento. Não está numa zona principal, e sim, você identifica ele ali numa zona intermediária, tá bom? Entre os extremos, entre um topo e um fundo em destaque. Obrigado, Sabrina. Esperar a aula de gap. É só você estudar por partes, ou não. Chega uma hora que parece que vai bugar tudo, mas é porque você está misturando os conteúdos. Tenta começar na marcação, saber de forma correta, marcar uma liquidez, depois marcar uma proteção, escolhe um padrão, depois que você escolher um padrão, você fica bom nele para você avançar para os próximos. Isso aí, Marcelo. Marcelo, foi exatamente o que eu falei. Pessoal, vou encerrar aqui, falta menos de um minuto para cair o Zoom. Agradeço a presença de todos. A data da próxima aula eu vou colocar lá no grupo mais para frente, tá bom? Para deixar vocês absorver esse conteúdo, tirar as dúvidas.